Bom, boa noite, pessoal. Estamos aqui de novo tentando dar continuidade ao nosso módulo de Química Orgânica, né? No qual a gente está da disciplina de Química, né? Professor Jorge Ricardo. Hoje seria nossa última aula presencial, então hoje a gente está dando aqui uma aula online, tá? Tem a título de vocês não ficarem sem o conteúdo prometido, né, na apostila, tá? Então, conforme a gente viu, dando continuidade ao que a gente viu na aula passada, a gente vai continuar falando sobre os hidrocarbonetos, que quem quiser se lembrar, é só dá uma olhada na aula 2 e 3, no vídeo da aula 2, né? O vídeo parte 1 e parte 2, né? Então, os hidrocarbonetos, o próprio nome já diz, são compostos de carbonos e hidrogênios, hidro de hidrogênio e carbonetos de carbono. Né? É bem simples, né? Os hidrocarbonetos são os alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos e ciclanos e ciclenos, né? Que a gente viu na última aula, né? Então, aqui no caso a gente vai falar principalmente dos hidrocarbonetos de cadeia aberta, tá? Nomenclatura é o quê? O que é isso, nomenclatura? É a gente dar o nome dos compostos, ok? Então existem algumas regrinhas que a gente sempre segue, tá? Que são o quê? É sempre essa ordem aqui. Existe um prefixo certo de acordo com o número de carbonos para cada composto, certo? E se ele é um alcano, a terminação dele vai ser o AN, o AN, mais O. Isso aqui é uma letra O, tá ok, pessoal? Então, os alcanos terminariam sempre com ano. Então, isso aqui, eu vou botar aqui, ó, alcanos. Os alcanos são aquelas cadeias que têm somente ligações simples, tá? Para quem não se lembra. E já essa regra aqui, prefixo mais eno, em mais o, vai ser para os alcenos. Alcenos. Prefixo mais ino e in mais o vai ser para os alcinos. E prefixos mais dieno vai ser para os alcadienos. Ok? Então aqui. Mas que prefixos são esses? Esses prefixos vão variar de acordo com o número de carbonos contidos na cadeia, tá? Onde, quando a gente tem um carbono, o prefixo vai ser met. Quando a gente tem dois carbonos, o prefixo vai ser et. Quando a gente tem 3 carbonos, o prefixo vai ser prop. Quando a gente tem 4, but. Quando a gente tem 5 carbonos, pent. Quando a gente tem 6 carbonos, ex. Quando a gente tem 7 carbonos, hept. Quando a gente tem 8 carbonos, oct. Quando a gente tem 9 carbonos, non. E quando a gente tem 10 carbonos, dec. Isso tem aqui na página 8 da apostila, onde fala aqui nomenclatura e o PAC, né? Nomenclatura e o PAC, e aqui tem os prefixos aqui, tá ok? Os prefixos aqui, ó, tá até falando aqui, ó. Tá ok? Então, esse é o básico, né, para nomenclatura dos hidrocarbonetos. Então vamos a alguns exemplos aqui. Por exemplo, uma cadeia que tem 3 carbonos. 1, 2, 3 carbonos, né?
tem somente ligações simples, então ele vai ser o quê? Só vou colocar aqui, ó, ligações simples, os alcanos, né? Os alcanos têm ligações simples. Os alcenos apresentam pelo menos uma ligação dupla. Os alcinos, ligação tripla. E os alcadienos, duas ligações duplas, né? Então, seguindo essa regra, a gente vai identificar primeiro de qual hidrocarboneto é, para poder dar o nome dele. Então, aqui, essa cadeia aqui, com 3 carbonos, 1, 2, 3. Então ela vai... Qual vai ser o prefixo dela? 3 carbonos. Então aqui a gente vem 3 carbonos. Qual é o prefixo? Prop. E qual é a terminação? Tem somente ligações simples. Somente ligações simples. Então é o alcano. Qual é a terminação? Vai ser ano. Aqui é um propano, né? Agora já aqui. Temos quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Qual é o prefixo para 5 carbonos? Prefixo para 5 carbonos. Qual é? Prefixo para 5 carbonos. Pente, né? Então aqui. Pente. E qual é a terminação? Ah, esqueci de colocar aqui. Sendo somente ligações simples, teria a terminação ano. Agora vamos botar essas mesmas moléculas. Olha só. 1, 2, 3 carbonos. O prefixo é prop. Certo? Só olha aqui, ó. Prop. Se aqui tiver uma ligação dupla, quando tem somente ligações simples, é um propano. E aqui tem uma ligação dupla, então vai ser o quê? Ligação dupla, alceno. Qual é a terminação dos alcenos? Eno. Então vai ser propeno. Mesmo caso nesse anterior. 5 carbonos. Vamos supor que aqui tem uma tripla ligação, né? Quando tem somente ligações simples, ele é um pentano. Tem 5 carbonos. Então aqui, 5 carbonos. Qual é o prefixo? Pente. Pente, certo? Pente. E a terminação dos alcinos, tem uma ligação tripla aqui. Ligação tripla vai ser um alcino. Qual é a terminação? Pentino. Certo? Vamos supor que tenhamos 5, 6, 7. Qual é o prefixo para... vamos supor que tenha duas ligações duplas. O prefixo para 7 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seria hept. Certo? Aqui, ó. 7 carbonos. Hept.
Então aqui, ept é o prefixo, só que a gente tem duas ligações duplas. Quais são as duas ligações duplas? Qual é a terminação? Hepta de eno. Está dizendo que tem duas ligações duplas, di e eno. Tá? Se ele tivesse somente ligações simples, qual seria o nome dele? Com o mesmo número de carbonos. 7 carbonos, né? Qual é o prefixo para 7 carbonos? Ept. E qual é a terminação? Tem somente ligações simples. Então a terminação somente ligações simples. Ele vai ser um alcano, né? Se ele tem somente ligações simples, a terminação dele, sendo um alcano, vai ser ano. Ok? Essa é a teoria. São as regras básicas para nomenclaturas. Isso quando a gente tem cadeias normais, não cadeias ramificadas. As cadeias ramificadas também podem ser ter seu nome também, né? Segundo a EUPAC, né? Utilizando também as regras parecidas, mas seria algo que a gente teria que ter mais um tempinho para ver. Nesse momento a gente vai olhar superficialmente, ok? E a gente tem isso para hidrocarbonetos. A gente tem aqui outras funções orgânicas, só a título de para vocês saberem que existem, onde a gente vai dar alguns exemplos rápidos aqui. A gente tem os alcoóis, tem os aldeídos, tem as cetonas e tem os ácidos carboxílicos, como outras funções orgânicas, né? Aqui no caso, essa cadeia, os alcoóis, repara que ele tem isso aqui, esse OH aqui que a gente chama de hidroxila. A regra também segue a mesma coisa, prefixo, só que ele termina com ol, né? Aqui no caso tem 1, 2, 3 carbonos. Qual é o prefixo para 3? Olha lá na tabelinha. 3 carbonos, prop. E a terminação tem somente ligações simples entre os carbonos, propa. Só que a terminação aqui seria propanol, certo? Os aldeídos. Repara que também tem um oxigênio aqui e o hidrogênio aqui. Isso caracteriza as funções orgânicas aldeídos, tá? Só que o é prefixo mais terminação al, né? Então tem quantos carbonos? 1, 2, 3 carbonos. Prop. Entre os carbonos tem somente ligações simples. Então vai ser o quê? Propa. E a terminação al. Propanal. Tá ok? As cetonas, tá vendo? Tem esse oxigênio aqui, ó. No meio da cadeia aqui. No meio não, né? Ligado a um carbono que está no meio da cadeia. Esse oxigênio dupla, esse carbono dupla O aqui. Dupla oxigênio. Tem quantos carbonos? 1, 2, 3. Entre os carbonos tem somente ligações simples. Propa. E a terminação ona. Propanona. Tá? E os ácidos carboxílicos? Tem aqui, tá vendo? Essa dupla ligação O e mais a hidroxila aqui. Isso aqui seria ácido. Vou colocar aqui, ó. Ácido. Mais prefixo. Tem 3 carbonos, ó. 1, 2, 3. Somente com ligações simples. Propanóico. Tá ok? Então com isso aqui a gente fecha o nosso conteúdo, né, proposto, certo?
E então, eu gostaria de, no próximo vídeo, que a gente corrigisse os exercícios. A gente vai corrigir os exercícios que a gente passou. Tá ok? Então, e também comentar sobre aquela trabalhinho de 10 questões para dar uma orientação a vocês também. Tá? Não vou resolver, mas a gente pretende dar uma orientação. Tá bom?